Bom dia, estamos aqui dando o início oficial do nosso projeto Bom Senso Brasil, construindo hoje o Brasil de amanhã. Estou aqui com ao meu lado com o José Antônio, um dos produtores aí e grandes auxiliares no desenvolvimento desse projeto. Como começou esse projeto? O que é esse projeto? Fizemos um estudo aí de 30 anos e 30 anos para trás, começando em 2024, e analisamos o que era o Brasil em 2024. E aí veio algumas informações interessantes, muito interessantes. Em 2020, em 1994, o Brasil tinha um PIB muito próximo da China. Brasil e China estavam no mesmo pé econômico. 30 anos depois, 2024, a China é uma potência econômica. A China tem um PIB de... não chega a 10 vezes, mas 7, 8 vezes maior que o Brasil. Tem 7, 8 Brasis dentro da economia da China. E aí veio aquela pergunta, mas o que aconteceu com o Brasil? Por que ele não teve esse desenvolvimento econômico? Mesmo outros países dos BRICS, no qual uma organização internacional do qual o Brasil faz parte, Índia, por exemplo, teve um crescimento econômico maior que o do Brasil. Só que a questão da Índia, ela tem algumas questões aí que atrapalham um pouco, porque ela teve um desenvolvimento econômico, teve um desenvolvimento técnico, mas o desenvolvimento social ainda deixou um pouco a desejar. Por exemplo, você tem aí milhares e milhares de casos anualmente de raiva, onde o Brasil não tem mais. É uma doença, vamos dizer assim, quase que erradicada. Tá? Então eu acho que o melhor parâmetro aí, nós temos aí a China. Também tem algumas particularidades, mas o caso principal é o seguinte: o Brasil não se desenvolveu. E aí nós começamos a procurar saber o que provocou esse marasmo no desenvolvimento brasileiro. E até com relação às grandes entrevistas que fizemos, entrevistamos aí o João Paulo, presidente da seccional aqui de Sorocaba, da OAB, entrevistamos o Flávio Amari, um grande empresário aqui da nossa região, com atuação nacional. O Erli, que é o presidente aí do Ciesp, dentre outros. Entrevistamos também secretário de Meio Ambiente, Alas, de Saúde de Araçoiaba da Serra, para pegar e para ver, conversar com essas pessoas, passando essas informações para as pessoas, qual seria a opinião delas, a visão delas sobre o que aconteceu. Tá? E pegando, inclusive, sugestões. E sempre terminávamos com essa pergunta: o que devemos fazer para o Brasil crescer? E em 30 anos, tivemos 30 anos de 2024 para trás, agora vamos pensar em 2024 para frente. Tá? O que nós devemos fazer de forma prática para realmente transformar o Brasil em um país desenvolvido? Porque o Brasil está sempre em desenvolvimento, mas nunca chega a ser desenvolvido. Infelizmente, isso é uma realidade. Infelizmente, o Brasil tem N problemas que nunca se resolvem. Então, nós temos que trabalhar o quê? Como nós vamos resolver esse problema? O que nós temos que fazer? Quais são as ações? Conversando com o Zé Antônio, para ele dar aí também uma explanação, o que ele achou das entrevistas, o que ele achou da... Eu queria antes rememorar algumas coisas. Eu acho que esse número 30 ele é meio mágico, né? Se a gente situar cronologicamente certos acontecimentos, nós vamos lembrar que foi mais ou menos há 30 anos, um pouco menos de 30, que eu, repórter do Cruzeiro do Sul, fui até o prédio aqui da Justiça Federal de Sorocaba, onde eu conheci o Luiz, que tinha à época uma iniciativa que ele queria colocar em prática. Aliás, colocou em prática. Ele arrecadou junto aos servidores da Justiça e mais... Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica também, itens, né, da cesta básica, montou cestas e
arregimentou lá uma legião de trabalhadores, de pessoas que estavam relegadas ao abandono, desempregadas, passando necessidade, lotou um ônibus, manteve contato lá na sede da fazenda Ipanema, na Flona, e levou esse contingente de pessoas para fazer um roçamento, uma limpeza de uma área, né? Ao final do dia, essas pessoas trabalharam e receberam, cada um deles recebeu uma cesta. Foram 30, se a memória não me falha, né? Esse experimento provou que as pessoas, e já foi dito isso aqui em várias vezes, em várias oportunidades por entrevistados, que as pessoas não querem assistencialismo, elas querem oportunidade, elas querem crescer mercê do seu trabalho, mercê do seu esforço. Ninguém quer viver de favor, ninguém quer viver de assistencialismo. O tempo passou e essa ideia parece ter ficado meio que encruada com o Luiz aí. Ele levou isso adiante tão sério e por várias vezes ele discutiu o tema em eventos, em reuniões, colocou a questão da improbidade administrativa em pauta, atuou ao lado de representantes do Ministério Público, enfim, ele perseverou, insistiu até chegar em 2024 e finalmente lançar o projeto no formato com outro nome, né? Antes, para quem não sabe, antes se chamava Lucro Social, hoje se chama Bom Senso Brasil, e traduziu isso não apenas em análises, em estudos, em mapeamentos, mas num produto de comunicação que hoje é a vanguarda, né? Que é um podcast. E esse podcast, e aí que particularmente entra a minha atuação com mais ênfase, ele é também um produto jornalístico, de comunicação, na medida em que traz pessoas não para debater, não só para expor, mas para serem entrevistadas. E eu penso que o mérito do projeto é não só colocar em pauta questões focadas essencialmente em economia, única e exclusivamente, não, é uma agenda um pouco maior, mais ampla. Eu costumo dizer que o projeto Bom Senso Brasil, ele trabalha a construção de uma agenda de desenvolvimento social, econômico, político. Ele traz demandas de todos os segmentos, não sentam aqui só economistas, embora a economia ainda seja o carro-chefe para muita coisa, mas as pessoas sentam aqui para falar dos gargalos que certos segmentos enfrentam. Elas falam elas contam como funcionam as instituições, as organizações e o que precisa ser feito. Então a gente tem tido a oportunidade de se deparar com um painel muito rico de análises e, sobretudo, de propostas que tem possibilitado a quem vai acompanhar o projeto pelas plataformas, pelos canais de redes sociais, entender melhor o Brasil. Eu acho que é uma proposta de autoconhecimento, autorreflexão, que leva as pessoas a avaliarem melhor, essa pelo menos é a expectativa. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. A gente espera criar esse senso crítico, no sentido de que as pessoas não fiquem reféns da polarização. Está vendo? Eu sabia que o modelo A era melhor que o modelo B. Se o modelo B é ruim, o modelo B é melhor que o A. Nada disso. A ideia é que eles reflitam e entendam que precisam, antes de mais nada, se mobilizar. Aliás, a mobilização foi a palavra mais ouvida de todas as entrevistas até hoje realizadas. Todo mundo fala, o Luiz pergunta, qual que é o primeiro tijolo que nós temos que colocar no alicerce dessa construção? Mobilização. Então, nós precisamos infundir isso nas pessoas, e eu acredito que o projeto, que o programa particularmente, tem conseguido. E a gente tem a expectativa de que, ao longo do tempo, com mais convidados, como vai acontecer, né? Nós estamos fazendo um lançamento hoje com praticamente 10 programas gravados, se eu não estou enganado, mas perto disso, né? Mas o leque vai abrir. Com certeza a gente vai ter mais chance de ouvir pessoas, organizações, representantes de instituições e de entidades, lideranças, que tragam para cá a sua visão, mas mais do que isso, proponham. Porque é esse o diferencial. Não é o diagnóstico, todos nós sabemos dar. A gente sabe dizer que está ruim, a gente sabe dizer que está bom. O que a gente não sabe, ou se sabe não conta, é dizer o que precisa ser feito para melhorar. Então é isso que a gente precisa estar levando em conta. Nesse sentido, é isso que o espectador pode esperar do podcast, é isso que o espectador pode esperar do projeto, e é isso que a gente espera que a população agregue, aproveite. E a gente vai continuar nessa realidade. Uma das grandes questões, um dos grandes objetivos, uma das molas mestras do projeto, não é ser um projeto crítico, que existe muita crítica.
Por isso o nome é até Bom Senso Brasil. Nós precisamos trazer boas ideias, independente de cor partidária, independente de credo, independente de qualquer coisa. Nós temos que juntar, unir forças dentro de critérios de bom senso e de realidade e aplicar, achar e aplicar soluções para que realmente nós consigamos chegar em algum lugar. Eu falo aqui para todos, a gente sempre discute, mas outros países, outras sociedades, elas conseguem se desenvolver. Por que nós não conseguimos? Então nós temos esse potencial sim. O que nós temos que fazer é trabalhar com bom senso, sem críticas, analisando problemas. Sabemos que os problemas existem, e esse é uma das grandes questões de Brasil. Tá? Só para dar um exemplo, eu sempre ponho aquele estudo, um estudo do Senado. Um estudo do Senado Federal que em 1992, 93 colocava um desperdício de mais ou menos 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais à época, com obras inacabadas, o prejuízo gerado para o erário público. Aí veio em 2017 um outro estudo do Senado Federal, já colocando que o prejuízo já chegava a quase 1 trilhão. E até sempre pergunto isso para outras pessoas, o que elas acham. As pessoas sempre colocam, nossa, é muito dinheiro. Gente, o problema não é o dinheiro. O problema é que em 92 nós tínhamos um problema e em 2017 nós temos o mesmo problema. E hoje, se você abrir 2025 o noticiário, vai estar lá um monte de prejuízo com obra inacabada. Isso é um retrato de Brasil. Nós não resolvemos problemas. E esses problemas impactam no nosso desenvolvimento. Isso você vê em construção, você vê na educação, você vê na saúde. E são problemas que existem. A imprensa está aí divulgando sempre os problemas. Só que eles não se resolvem. Então a ideia, dentro desse critério de bom senso, é buscar junto com a sociedade que nada vai mudar sem a participação da sociedade. Isso é uma coisa que foi muito colocada pelas pessoas que falaram, pelos nossos convidados, que precisa de mobilização. Às vezes não, muitas vezes no Brasil, as pessoas esperam que alguém faça. É aquela história, não, agora elegeu-se presidente tal, prefeito tal, ele vai resolver a questão. Não existe, isso já é uma coisa provada. Uma pessoa sozinha, ou um líder sozinho não resolve. Se não houver a participação da sociedade, ajudando na construção, mudando conceitos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E essa é a ideia. Tá? É um projeto de 30 anos. Aí as pessoas, mas 30 anos é meio utópico, né? Será que vai chegar a 30 anos? Vai. Esses 30 anos chegaram. Nós tivemos em 1994. O ano de 2024 chegou. Ele chega. Estamos em 2024, 2025. O ano de 2054, 50, vai chegar. Agora, como nós vamos chegar lá? Essa é a questão. Vamos construir isso. Ponto a ponto, passo a passo. Nós vamos deixar aberto aí nas nossas redes sociais espaço para opiniões, ideias, sugestões, críticas. Olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Sempre dentro de critérios de bom senso, sem fazer críticas políticas ou qualquer outro tipo de coisa. A ideia é desenvolvermos um projeto técnico. Ele é um projeto político, já me perguntaram isso, porque nós precisamos trabalhar com política, mas ele é partidário. Então nós vamos trabalhar com o que há de bom, seja de A ou seja de B, para a gente chegar a um denominador comum. Isso é uma coisa que a gente aprendeu em estudo também, comparando política de outros países. Você vê, por exemplo, Estados Unidos, você tem aí democratas e republicanos. Você tem aí uma divergência de ideias, mas quando eles trabalham problemas de relevância nacional, há uma conversão. Você vê isso também na Inglaterra. Você vê, difícil comparar com a Inglaterra, porque a Inglaterra é um país secular, milenar. Tá? Mas eles têm as divergências políticas, né? O partido do trabalhista, tem os partidos mais ortodoxos, mais os heterodoxos lá.
Mas quando envolvem problemas de ordem nacional, há uma convergência. O Brasil falta essa convergência. Se liderar faz uma coisa boa, o grupo B vai criticar. Se grupo B faz alguma coisa boa, grupo A vai criticar. Nós temos que transcender isso. Nós temos que transcender. Por quê? Porque, ao final, economia interessa para todos. Interessa para mim, interessa para o Antônio. Uma saúde de qualidade interessa para mim, interessa para o Antônio. Uma educação de qualidade interessa para todos. Uma das coisas que outras fala-se também, Brasil precisa de dinheiro. O Brasil tem muito dinheiro. O Brasil tem muito dinheiro. O problema do Brasil é despesa. Isso é uma coisa, exemplo aí, que foi falado das obras inacabadas. Então, vamos começar a analisar, está sendo discutido agora, né, muita essa questão de despesa, precisamos cortar despesas, mas você deve cortar despesas, mas não onde precisa, não tirando do atendimento médico, claro, ou diminuindo a educação. Você tem que cortar despesa onde realmente é desperdício. É importante que as pessoas tenham claro que esse projeto, que esse podcast, em que pese trazer pessoas de segmentos determinados que falam das suas demandas e dos seus interesses, porque não deixa de ser interesse, ele tem como foco, como alvo, como destinatário, a população em geral. Porque são essas demandas, são esses gargalos que vão resolver a vida de quem mais precisa, e não tão somente daqueles que aqui estão sentados. Então, eu me permitiria sugerir a quem nos assiste que extraia o máximo de proveito do que elas estão ouvindo, por mais técnico, erudito ou complexo que possa parecer, ou que possam parecer as intervenções. E criem essa consciência da necessidade de participar, de interagir, de usar o canal para poder se manifestar, sugerir, marcar presença, não ficar no comodismo, né? Nós mesmos já cometemos esse pecado de assistir, de ouvir muito bem a exposição, achar que a leitura do problema é muito boa, mas também não sai daquilo. É necessário, então, que esse imobilismo termine, que as pessoas caiam em si e descubram. Se nós estamos tendo esse trabalho de construir essa agenda, de chamar pessoas de segmentos representativos, não é porque nós temos o interesse de colocar na mesa notáveis. Não é porque a gente quer acadêmicos, catedráticos, gente que tem conhecimento profundo. Eles têm conhecimento, por isso estão aqui. Mas esse conhecimento há que se reverter em proveito do público em geral, da coletividade, porque é isso que a gente espera. E eu acho que é isso que o público vai ter a chance de poder ver nesses próximos meses, ao longo dessa programação, que com certeza vai agregar muito. Aproveitem, participem, interajam, entendam que é necessário criar essa consciência e marquem presença. E vamos participar juntos, que daqui a 30 anos nós vamos voltar, nós vamos fazer um capítulo final dessa série, mas conseguindo trazer aquilo que é o nosso objetivo, fazer um país construir esse país desenvolvido. Eu acho que nós vamos conseguir. Se todos participarem, nós vamos conseguir. Com certeza. Como diz a letra da canção, né, tenha fé no nosso povo que ele insiste. Obrigado.